Ei, Moisito, Dandanzinho está de volta agora para comentar a prova de língua portuguesa, raciocínio lógico, que eu acabei esquecendo. Fala, Moisitos, Moisetes, Dandanzitos e Dandanzetes. Rapaz, eu cometi um erro aqui, né? Eu deveria ter comentado a prova de língua portuguesa, que tem 10 questões, e automaticamente as 5 questões das outras áreas já estavam presentes na prova de língua portuguesa, né? Aí eu não me toquei nisso. Na verdade, eu pensei que a prova era igual para todo mundo, né? E somente 5 questões para as outras áreas e língua portuguesa, né? Com 10. Por que o pessoal de português aí é privilegiado na matemática, hein? Será que o pessoal da língua portuguesa é mais inteligente em raciocínio lógico? Por isso que vocês ganharam mais? Só pode ser, né, rapaz? Vamos embora, vamos lá. Como eu já fiz as 5 questões das outras áreas e elas são iguais à prova de vocês aí de português, então nós vamos partir apenas naquelas questões que eu não fiz, tá? Se você quiser saber o gabarito das outras e o comentário, né? O gabarito você já tem. Se você quiser saber o porquê que é aquele gabarito e se tem ou não alguma questão para anular, você dê uma olhadinha no vídeo anterior, certo? Que eu fiz para provas específicas, beleza? Aqui vai ser só a de língua portuguesa e eu não sei se tem outra igual, né? Eu tenho que ler o edital, eu não li. Eu particularmente, pessoal, só li o de matemática, né? Que se eu fosse fazer o concurso, eu ia fazer só a prova de matemática, obviamente, e eu já sabia que matemática não tem raciocínio lógico, tá bom? Então a primeira questão que aparece para você aí na língua portuguesa, eu já fiz na outra, tá? A segunda questão também, beleza? Também já fiz. A terceira questão não. Então vamos começar por ela, vamos dar uma leiturazinha e é isso aí, ó. Na lógica proposicional, é comum atribuir letras para representar proposições e poder facilmente se referir a elas. Considere as seguintes proposições. Então nós temos aí 3, né? Ó. Primeira, o carro de Maria é da cor azul. Então guarda essa informação, né? Deixa eu pintar aqui, né? Deixa eu grifar aqui logo de azul também, né? Que é importante, essa afirmação aqui é importante. Ele está dizendo que o carro dela é da cor azul. Isso é verdadeiro? Isso é falso? Nós não sabemos, é apenas uma proposição, tá? Que Maria mora em Fortaleza. Ok, Maria mora em Fortaleza. A R, pessoal, é a única que vai te dar algum trabalho para você pensar. Ela fala assim, ó. Todo carro que mora em Fortaleza obrigatoriamente tem que ser da cor prata. Ou seja, aqui nós temos um conflito com a primeira afirmação, né? Porque o carro de Maria é da cor azul e aqui ele está dizendo que todo mundo que mora em Fortaleza é da cor prata. Então, obrigatoriamente, a Maria, se ela né, tem o carro de cor azul, ela não poderia morar em Fortaleza. Entendeu? Então, essa última afirmação é a que vai dar problema na questão, tá? Aí ele pergunta assim, ó. Podemos afirmar corretamente que é possível que as proposições P, Q e R sejam todas verdadeiras? Impossível. As 3 não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. Pelo que eu acabei de falar, né? Porque se o carro da Maria é da cor azul e ela mora em Fortaleza, se essas duas forem verdades, a última é falsa. Porque todo carro que é de Fortaleza é de qual cor? Prata. E aqui está dizendo que o carro dela é o quê? Da cor azul. E ela não mora em Fortaleza? Se ela mora em Fortaleza, o carro dela tinha que ser prata e não azul. Então as 3 afirmações não podem ser automaticamente verdadeiras. Mas pode ser 2? Sim, 2 nós podemos ter. Por exemplo, eu posso ter como verdadeira a Q e a R. Maria mora em Fortaleza e automaticamente, se ela mora em Fortaleza, o carro é da cor prata. Essas duas, Q e R, não tem problema nenhum. Mas se essas duas são verdadeiras, a primeira não pode ser. Então, automaticamente, nós temos aqui, no máximo, 2 afirmações que podem ser verdadeiras. Portanto, o item B é o item correto. Show de bola? Então, maravilha. Uma questãozinha boa, clássica, né? Quem pega questões de raciocínio lógico, com certeza já viu algo parecido com isso, tá bom? Fizemos questões aqui no nosso canal parecidíssimas, tá? Então, eu acho que você, quando viu essa questão, deve ter pulado de alegria e com certeza você deve ter passado por ela. Questão número 4, já fizemos, tá? Já fizemos no outro vídeo, é o item A, né? A expressão P e Q, conjunção I,
Só é verdadeira se as duas frases forem verdadeiras, não tem para onde correr, já fizemos também. Questão 5. Vamos ver se a 5 é diferente. Questão 5, pronto, ó. Questão 5 caiu aí, né? Sabe a questão do Wikipedia, hein, rapaz? Não sei, né? Ela fala o seguinte, ó. Segundo a Wikipedia, a lógica proposicional tem como objetivo modelar o raciocínio humano, partindo de frases declarativas, que são as proposições, né? Uma proposição matemática é uma sentença declarativa que afirma ou nega um fato, ou seja, tem que ser verdade ou verdadeiro. Não pode... verdade ou verdadeiro, ou português bem dizido, né? Tem que ser verdade ou falso, verdadeiro ou falso. Tem que ter uma das duas, tá? Pergunta, olha o que ele fala, cara. Ele te entrega muitas coisas aqui. É aquele tipo de questão que você não pode perder por bobagem. Talvez você fique em dúvida entre dois itens, mas só pela afirmação, só pelo enunciado, dá para você matar pelo menos dois itens de cara, ó. Perguntas, ordens, exclamações e paradoxos não são proposições. A minha primeira aula de raciocínio lógico, teoria, foi sobre isso, cara. O que era proposição, o que não era proposição, tá? Então, observe aí, ó. Qual das seguintes sentenças é uma proposição? Olha, eu vou começar de trás para frente. Qual é o seu nome? Isso não é uma pergunta? Olha aqui o que ele fala sobre perguntas. Perguntas não são proposições, portanto, o item B é falso. Item C. Que dia belo! Rapaz, frase exclamativa. Olha a exclamação zona aqui, ó. Olha o que ele fala. Exclamações não são proposições. Falso também. Item B. Esta sentença é falsa. Cara, isso não cria um duplo sentido na sua cabeça? Se isso aqui for falso mesmo, ele está falando a verdade. Mas se isso aqui for verdadeiro, ele fala a palavra falsa. Aí dá um nó na sua cabeça, dá aquele paradoxo, dá aquela loucura, né? Então o item B ele não pode ser verdade por causar esse duplo sentido, né? Esta frase é falsa. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Aí dá um nó, né? Fica uma loucura. Então o item B é falso também. Sobra só a alternativa A, ó. Esta semana tem 9 dias. Uma semana tem 9 dias? Não. Nós sabemos que uma semana tem 7 dias. Portanto, essa afirmação ela tem um valor lógico falso. E uma proposição ela pode ser tanto verdadeira ou falsa. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Nesse caso, essa afirmação é uma proposição. Ela aceita um valor lógico falso. Portanto, o item A é o item correto. Tá bom? Talvez se a questão não dissesse para você o que era uma proposição ou o que não era, ficaria uma questão mais difícil. Tá? Mas o aluno que estudou com o Dandan, que assistiu o vídeo lá, a primeira aula de raciocínio lógico teórico, você deve ter visto essa questão e, meu Deus, rapaz, Dandan é demais. Acertei. Pois é. Então a questão 5 aí, alternativa A, né? Bora, questão 6 aí nós já fizemos, tá? Certo? É liberdade, que a liberdade vai ter 9 letras, né? Já fizemos. Bora para 7. Questão número 7, ó. Marcos escreveu um número inteiro positivo de 5 algarismos decimais. Ou seja, o número é maior ou igual a 10.000. Perfeito. Então, ele escreveu o número com 5 dígitos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Formado por algarismos diferentes. Nenhum número se repete. Atenção para essa afirmação que ela é importantíssima. Todos os números são diferentes, tá? E escondeu esse número. João tentou adivinhar e ele sugere os seguintes números. Pois bem, a primeira sugestão do João foi o número 12.345. Beleza. E a segunda sugestão foi o número 87.139. Certo? Marcos adicionou à tabela um asterisco ao lado de cada número, cada algarismo que está presente no número que ele escreveu. Ou seja, ele vai colocar aqui um asterisco, por exemplo. O número 1 tem um asterisco. Então, com certeza, o número que a gente tem que adivinhar, ele tem o número 1. Mas, observe, ele escreveu um algarismo, né? Certo? No número que está presente, mas que está na posição errada. Ou seja, observe aqui o asterisco no número 1.
existe o número 1 naquele número que está escondido. O número que o Marcos pensou, certo? Tem o número 1, mas ele não está na posição que está escrita aqui. Ou seja, o número 1 ele não é o primeiro, certo? O número 1 não é o primeiro. Assim como o número 3, ele não é o terceiro número, certo? Então, onde tem um asterisco é porque existe um número, mas ele está na posição errada. Tá, então ó, está na posição errada, beleza? No entanto, ele adicionou 2 asteriscos ao lado dos algarismos que estão presentes na posição correta. Cara, é por aí que tu vai matar a questão, certo? Observe os algarismos que têm 2 asteriscos. Quem é? O número 7. Então, o número 7, ele fica exatamente aí no nosso número. Então, eu já sei, cara, que o segundo número do que eu tenho que descobrir, que eu vou colocar aqui em cima, ó, tem que ser o 7. Deixa eu fazer aqui com outra caneta, né? Aí. Então, o segundo número, deixa eu voltar. Pronto. O segundo número aqui em cima, ele tem que ser o 7. Porque lá tem 2 asteriscos, né? Ó, 2 asteriscos. Perfeito? E 2 asteriscos significa que ele está na posição correta. Show? Quem tem mais 2 asteriscos? O 3. Ou seja, a posição do 3 está correta. Ele é o penúltimo número. Volta lá para cima. Vai ser o penúltimo. Certo? Pronto. Então, até agora é isso que eu consigo matar, né? Aí tá aí a tabela, beleza. A pergunta é, qual foi o número que o Marcos escreveu? Cara, você já sabe que o 7 é na posição certa e o 3 é na posição certa. Aí tu olha para as alternativas, cara. Onde é que tem o 7 e o 3 na posição certa? O item A tem, ó, o 7 e o 3 na posição certa. Quem mais? O item C. Tu já matava a questão, cara. Só com isso aí, tu não precisava saber mais nada. Porque, observe, o número 0, ele não pode estar no início, cara. Porque se o 0 estiver no início, vai ser o número 0, 7, 8, 31. Lembra daquela frase, né? Ei, cara, tu é um 0 à esquerda, bicho. Tu quer ofender alguém, tu chama de 0 à esquerda. Por quê? Porque 0 à esquerda não serve para absolutamente nada. Quando tu chama alguém de 0 à esquerda, tu tá chamando alguém de inútil. Então esse 0 aqui à esquerda tu poderia apagar. E aí o número não seria de 5 algarismos, como a questão disse. Seria um número apenas de 4 algarismos. Então não poderia jamais, nenhuma hipótese, começar com 0. Portanto, o item A está descartado. Só sobrava para mim o item C. Certo? Então tu nem precisava saber os outros números. Bastava tu analisar o que a questão tinha te dito e tu matava o problema tranquilamente. Tá bom? Então, perfeito. Então tá aí, essa foi a nossa questão, né? Número 7, tá? Só mas eu quero matar a questão, eu quero, de fato, passar por ela completo. Tá, vamos supor que você não quer só chutar ou olhar para o item, você quer fazer a questão. Vamos embora. Você já sabe que o 7 e o 3 estão na posição correta. E o que foi que a questão disse? Que o número 1 está errado, o 1 não está ali onde ele está, né? Ó, o 1 não pode estar aqui. E o número 3 também não pode estar aqui. Aliás, o 3 nós já sabemos, né? O número 1 está na posição errada e o número 8 também. Observe, cara, que o número 1 não pode ser o primeiro, que ele está errado, e nem pode ser o terceiro. Então, o que é que sobra para o 1? O 1 não pode ser o primeiro, nem pode ser o terceiro, o 1 só pode ser o último. Então, o número obrigatoriamente tem que terminar com 1. Tá. E o 8? Nós vimos que o 8, ó, o 8, galera, ele está aqui, só que ele tem um asterisco, está na posição errada. O 8 também não pode ser o primeiro. Se o 8 não é o primeiro, ele só pode ser o quê? O segundo. Certo? E aí fica faltando só o primeiro número aqui para tu matar. Mas observe, o número 2 não está presente. O número 4 não está presente. O número 5 não está presente. O número 9 não está presente. Está faltando quem? O 1 está aqui, o 2 está aqui, já foi. O 3 está aqui, o 4 está aqui, o 5 está aqui, o 7 está aqui, o 8 está aqui, o 9 está aqui. Está faltando só o 6, né? Então, obrigatoriamente, já que eu não posso repetir ninguém, aqui tinha que ser o 6. Então, 67.831 era a alternativa correta, seria o item C de cotovelo. E aí tu correria pro abraço. Beleza, galera? Tá aí, ó. Questãozinha legal essa questão. O cara que fez essa questão, o cara que, né, merece aí ganhar uma porcentagemzinha a mais, né? Porque ele criou uma bela questão. Excelente questão, tá? Questão número 8. Eita, essa questão aqui é de matemática mesmo, tá? Questão número 8, ela fala assim, ó. Os números 6, 18,
54, 162 formam uma progressão geométrica. Ou seja, uma sequência na qual a razão entre os termos consecutivos permanece constante. Cara, aqui ele está dizendo para ti que sempre vai aumentando uma mesma quantidade. Só que na progressão geométrica, diferente daquela questão das letras, que era uma progressão aritmética, a geométrica ela sempre vai multiplicando. E aí era a parte difícil da questão, né? Você enxergar de quanto em quanto vai multiplicando essa brincadeira. Já já a gente chega lá, tá? Ele fala assim, ó. Qual é o primeiro termo da sequência que é maior do que 1000? Como eu estou falando aqui para professores de língua portuguesa, não estou falando com matemáticos, a gente não vai nem falar aqui de geometria, de progressão geométrica, a gente não vai falar das fórmulas, a gente não vai ver o que é razão, nada. A1, Q, não, esqueça. Eu estou falando com professores de língua portuguesa, certo? Que não estão nem aí para matemática, eles odeiam matemática, certo? Então, galera, como é que você, de uma área que não é da matemática, mata uma questão dessa? Ó, 6, 18, 54, 162. E assim vai. Isso vai aumentando, aumentando, aumentando. Ele quer saber qual vai ser o primeiro número que passa de 1000. Cara, era só tu conseguir enxergar quantas vezes multiplicou daqui para cá. Quantas vezes 6 até dar 18? 3. 3 vezes 6, 18. Isso aí nós chamamos de razão da progressão. A progressão sempre vai ser multiplicada por 3. Se tu olhar e pegar na calculadora, 18 vezes 3 vai dar 54. 54 vezes 3 vai dar 162. E aí basta tu continuar multiplicando por 3 até tu achar o primeiro que passou de 1000. É isso que nós vamos fazer. Então vou pegar aqui o 162 e eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Passou de 1000? Não. Então vou multiplicar de novo por 3. 486 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 8, sobe 1. 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25. Então vai subir 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. E aí eu chego no número 1458 e eu olho para a alternativa B de Boston e marco com felicidade. Certo? E aquilo que eu disse, o concurso está cobrando dos professores um pouquinho de matemática, né? Por isso que na minha última revisão eu fiz umas questões de matemática lá. Tá bom? Só que o nível não foi tão alto, graças a Deus. A prova de raciocínio lógico, ela estava muito legalzinha com os estudantes. Aí, professor, mas eu me dei mal. Eu fui tão mal nessa prova. Como é que o senhor disse que uma prova que eu acertei só 2 é uma prova fácil? Cara, é porque a gente está comparando com as outras questões. Se você pegar a prova para professor substituto, que aconteceu nesse ano ainda, as questões de matemática foram um nível muito mais alto do que essa, por exemplo. Então você tem que enxergar essas coisas. O fato de você ser péssimo em matemática, por exemplo, não é uma coisa que é muito rara, né? A gente encontra muitas pessoas. O fato de você ser péssimo em matemática não exime de a gente declarar que uma questão é fácil ou difícil, tá? Então eu sei que para você a matemática deve ser um absurdo, mas dentro que o INPA vem cobrando, algumas questões como essa têm um nível um pouquinho mais baixo do que as outras. Essa prova, sendo bem sincero, ela não foi cruel com vocês. Ela não foi uma prova cruel com vocês, tá? Então ela foi uma prova bem acessível. Próxima, tem mais? Questão 9. Pronto, a questão 9 é a última. A 10 é a questão da medalha Fields. E essa questão eu fiz, né? Já no outro simulado, na outra prova de história que eu peguei. Então a questão 9, cara, ela fala assim, ó. Observe a seguinte tabela. Queremos desenhar retângulos cujos lados estejam na direção vertical ou horizontal. Ou seja, não pode ter nenhum retângulo inclinado assim, ó. Não pode. Tem que ser reto, né? Bem bonitinho. Certo? Ou seja, cada lado é paralelo, besteira. E que satisfaçam as seguintes propriedades. Então você não pode fazer de qualquer jeito. Tem 2 regras. Primeira regra. A união dos retângulos, ou seja, quando você juntar todos os retângulos, tem que pegar todos os números uns, não pode ficar nenhum número de fora, mas ele não pode pegar nenhum número 0. Então, quando tu fizer o retângulo, não pode ter 0. Por exemplo,
eu não posso fazer um retângulo aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a bichinha. Deixa eu aumentar aqui a tela. Eu não posso fazer um retângulo desse jeito, ó. Porque aqui eu vou pegar 2 zeros. E a questão pede para eu não pegar zeros. Então esquece aí esse tipo de retângulo, tá? Eu só posso fazer retângulo que pega 1, ó. Esse aqui daria certo. Tá pegando 4 números 1, né? Show. Simbora. E a segunda é a seguinte. Os retângulos podem se intersectar ou se sobrepor. Eu posso passar uma linha em cima da outra, não tem problema. A pergunta é, qual é a quantidade mínima de retângulos que precisam ser usados? Aqui, cara, dá para fazer com vários retângulos, né? Eu posso pegar aqui a figura, desenhar um retângulo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí já são 4, né? Aí tu marca o item D, 4. Cara, mas será que esses 4 que tu fez, que tá certo, você pegou todos os uns, mas será que essa é a quantidade menor? Será que não dava para fazer menos do que isso? É isso que você teria que pensar na prova, né? Essa é uma questão um pouquinho mais bem elaborada do que as outras, tá? Tem que pensar mais. Olha o que é que ele fala aqui, a palavra-chave. Qual é a quantidade mínima? Ou seja, eu tenho que fazer a menor quantidade de figuras possíveis, pegando todos os números uns. Então, qual seria uma estratégia correta? Você tentar desenhar um retângulo que já pegue o máximo de números uns que tu puder. Qual é o retângulo? Qual é o maior retângulo que eu posso fazer aí? Eu posso fazer esse retângulozinho aqui? Não. Porque aí eu pegaria os zeros. Então, eu não posso fazer esse grandão. Mas, cara, eu posso fazer esse aqui, ó. Esse retângulozinho, ele já pega a maior quantidade de uns que eu posso ter, né? Então, ele pega muitos de uma chibatada só. Aí fica faltando ali 3, né, professor? Exatamente. Mas como ele disse que eu posso sobrepor, eu posso passar um retângulo em cima do outro, olha o que eu vou fazer, ó. Olha o segundo que eu vou desenhar. Vai ser esse aqui, ó. E fica faltando só um. Qual é? Esse cara bem aqui assim. E aí, nesse momento, não tem para onde correr. Não tinha como fazer só 2. O maior que eu posso fazer é o de vermelho. Então, automaticamente, eu não teria como fechar todos com 2 retângulos. Teria que ser com 3. Ou seja, seria a alternativa C de cotovelo novamente. Certo? E você correria para o abraço. Isso é uma questão um pouquinho mais difícil, tá? Porque, por mais que o desenho seja fácil ali, na hora, cara, você entender isso aqui, que está grifado, né? E ainda fazer o desenho de modo que você tenha a menor quantidade não é fácil. Muita gente vai querer fazer normal, do que eu disse, um aqui, outro ali, né? E aí vai contar 4, com certeza. Mas o desenho correto seria mais ou menos esse. Essa é a única solução? Não sei, não testei outras, certo? Não testei outras maneiras, mas em todas as que você tentar, você vai usar mais do que 2. Você não vai usar só 2 para pintar todos, não tem condições. Vai ser no mínimo 3. E aí com isso, galera, a gente fecha, certo? Também a parte de língua portuguesa. Então você junta os 2 vídeos, fica toda a prova de raciocínio lógico. A não ser que apareça uma outra prova aí com questões diferentes. Eu espero que não, certo? Então tá aí, Moi. Essa foi a provinha do IMPA. Prova boa. Como eu disse para ti, as questões bem legais em relação ao nível. Era uma prova bem acessível. Dava para você fazer no mínimo o perfil aqui para se garantir para a próxima fase. Show de bola? É isso aí. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim. Eu respondo todos. O professor Dandan está à disposição. É isso aí. Forte abraço. Valeu. Até qualquer hora.